Olá a todos, salve Maria. Pessoal, Frisco aqui. Estamos aí para a parte 2 da nossa resposta ao Banzoli sobre os deuterocanônicos, onde ele está reagindo ao vídeo do Diácono, né, João Vitor Mariano. Recomendo se inscreverem no canal dele. E, pessoal, é muito importante que vocês assistam a primeira parte dessa resposta. Essa aqui é a segunda parte. E vocês assistam a parte 1. É muito importante para vocês conseguirem entender bem, né, tudo que acontece até essa parte aqui. Ou seja, vocês assistam esse vídeo que vocês estão começando a assistir, curtam, né, esse vídeo, voltem aí no canal e assistam a parte 1 para vocês entenderem bem a questão toda. Mas, enfim, vamos continuar vendo aí o que o Bozzoli tem a dizer e dando a resposta a ele, né? Bora lá. Vamos ver, aliás, se ele vai provar que o cânon protestante é o correto do Antigo Testamento. Bora. Aqui com o React. Aqui, nesse momento da história que nós estamos, ali no decreto Damasi, né, e também no Concílio de Hipona, em 393, a igreja já tinha bem definido essa lista. E nenhum cristão, a partir disso, contrariou a igreja, tentou discutir com a igreja de forma nenhuma. Isso aqui é pura mentira, tá? Eu tô acusando o próprio diácono de ser um mentiroso, provavelmente ele apenas é alienado dessa questão histórica, como grande parte, quase todos os apologistas católicos nunca nem ouviram falar sobre isso. Então é uma questão de ignorância histórica, né? Falta de pesquisa sobre o tema, porque eles ficam só repetindo as mesmas coisas uns dos outros e aí não vão a fundo na história para ver se isso que ele tá falando é verdade ou não. Então esse que é o problema deles, né? Como eu já falei muitas vezes, não acho que ele seja desonesto, nada do tipo. Agora, se a gente for ver, eu vou voltar aqui a citar, ele falou que nenhum autor, desde o concílio lá do Papa Damaso, que a gente já viu que não foi do Damaso mesmo, até a época lá do Lutero, nenhum autor jamais questionou que esses livros estavam no cano. Isso daqui é falso, é objetivamente falso. Aqui eu separei algumas citações, são algumas apenas de muitas outras que a gente poderia separar. Por exemplo, o Radolfo. Pessoal, sobre essa questão é o seguinte, o diácono, ele tá certo, mas também tá errado ao mesmo tempo, né? Por mais contraditório que isso pareça. O que acontece? A gente tem que colocar isso perante a história. Desde, pelo menos no que se refere ao Ocidente, de onde essa questão dos deuterocanônicos representavam, né? A posição mais geral da Igreja Ocidental. Do Ocidente, desde a definição, né, desses concílios de Roma, Hipona, Cartago, até lá no século XII, até o início do século XII, os autores, de uma maneira geral, quase todos, até não conheço se tem algum que nega isso, mas até o século XII, todos acreditavam e professavam esse cânon aqui, que a gente tem hoje com os deuterocanônicos. Até o século XII era a posição padrão. Inclusive, até a influência de Santo Agostinho era muito forte nesse período, que ele também afirmou esses livros, mas até o século XII, a igreja como um todo, os autores, os teólogos, aceitavam esse cânon quase, pelo menos na unanimidade. Eu desconheço se tem algum ou outro. O que geralmente o pessoal faz para tentar argumentar contra isso daí, tentar negar esse fato claro, é o seguinte: pegar textos de santos e teólogos que escrevem até o século XII, né, durante esse período aí, desde Roma até o século XII, do Sínodo de Roma até o século XII, onde eles vão falar, né, eles vão fazer uma exegese do Apocalipse, onde vai ter a passagem dos 24 anciões, e eles vão colocar como os livros do Antigo Testamento. Eles tentam argumentar baseado nesse texto aí, que supostamente o autor acreditava nos próprios no cânon de 24 livros, porque lá no texto do Apocalipse tinha 24 livros, tinha 24 anciões, né, eles interpretavam como o texto do Antigo Testamento, só que isso não é verdade, isso daí é uma interpretação extremamente subjetiva, e que a maior parte desses autores, eles estão se pautando numa exegese do comentário de Santo Agostinho ao Apocalipse. Santo Agostinho fala que tem 24 anciões no céu e corresponde aos textos do Antigo Testamento. Só que isso daí, de maneira nenhuma, pode ser tomada como uma posição do autor sobre o cânon, simplesmente porque o próprio Santo Agostinho tem essa exegese que ali representa os 24 livros do Antigo Testamento, mas quando ele vai listar qual é o cânon correto, ele lista conforme tem os deuterocanônicos. Então é um argumento extremamente falho, que eu não quero me alongar muito aqui, para o vídeo não ficar muito longo, mas que tem uma série de argumentos que demonstram que isso daí não é verdade, essa não é a posição do autor, mas eu não quero me alongar, mas o ponto é que vocês têm que entender. Não é porque um autor está dizendo que tem 24 livros naquela exegese específica do Apocalipse que ele está dizendo que o cânon consiste apenas nos 24 livros. É um salto lógico gigantesco, mas enfim. O fato é que até o século XII, os autores, de uma maneira geral,
né, quase todos pelo menos, eles acreditam que o cânon do Antigo Testamento é, sim, o cânon dos deuterocanônicos como a gente tem hoje, com os 7 livros. Né? O que acontece? A partir do século XII, pessoal, a partir do século XII, teólogos vão começar a ressuscitar a opinião de Santo Agostinho e alguns teólogos vão começar a afirmar esse cânon como São Jerônimo acreditava, né? Sem os deuterocanônicos. Ou seja, é uma posição que se desenvolve, é uma inovação, por assim dizer, né, dentro dessa história da igreja, dessa continuidade histórica, é uma inovação lá do século XII que autores começam a professar. Você tem que entender isso daqui. Tanto é que você pode ver todas as fontes que vão afirmar o cânon de São Jerônimo, depois, né, do Sínodo de Roma, são fontes do século XII em diante. Tanto é que ele vai colocar aqui na tela só fontes do século XII. Mas é uma inovação criada pela igreja da época, que a igreja lá em Florença vai falar, não, vocês estão errados. O cânon é aquele que, de fato, a gente afirmou lá em Roma, Cartago, Hipona, né, no século IV. Mas vocês têm que entender que é uma inovação, sim, que alguns teólogos começam a colocar, alguns teólogos, poucos na realidade, começam a afirmar a partir do século XII, né? Não era nem a maior parte deles, mas enfim, vamos ver o que o Bozzoli tem a dizer, mas de fato, nesse ponto, a partir do século XII, alguns teólogos sim negaram os deuterocanônicos. Enfim, bora lá, vamos ver o que o Bozzoli cita aí. Flavicêncio, do século XIII, ele vai falar, ele vai fazer uma lista dos livros da Sagrada Escritura, ele vai mencionar aqui todos os livros que estão na Bíblia Protestante, no cânon judaico, ele vai mencionar de Judite, Tobias, Macabeus, apesar deles serem lidos para a instrução da igreja, no entanto, não possuem completa autoridade. Ele vai falar que esses livros não eram questionados nessa época, ninguém questionou de forma alguma. Aqui tá o Adolfo aqui, né, aparentemente. Tá. Pessoal, uma coisa interessante. Essa obra, o Bozzoli, ele cita coisas que ele não tem a mínima noção do que ele está falando. Ele não tem a menor noção do assunto. Ele nem sabe quem é esse cara aqui, né? Rodolfus Flaviensis. O que acontece? Esse autor aqui, eu nunca li nada dele, mas eu tentei achar alguma coisa, né, para conferir a situação, e é extremamente difícil você encontrar um manuscrito ou propriamente conseguir analisar e conferir esse texto aqui. Tanto é que eu não consegui encontrar. E olha que eu sou bom nesse tipo de coisa. Eu não consegui encontrar o texto, né, esse trecho do texto do Radulfus. Porque os poucos manuscritos que existem sobre ele, pelo menos até onde eu consegui ver, são fragmentos da obra dele, né, que ainda está naquela caligrafia dos manuscritos medievais. Não tem nenhuma edição da obra moderna dele. É manuscrito bem medieval mesmo. Até que é até aquela caligrafia que você nem consegue entender direito o que está escrito ali. Né? E de forma nenhuma eu consegui ter acesso a esse texto. Isso daqui é um comentário a Levíticos, ao que parece. E eu não consegui ter acesso ao texto. Vocês realmente acham que o Bozzoli leu, que ele conhece de quem ele está falando? É óbvio que não. Isso daqui é justamente aquilo que ele tenta falar que os católicos romanos fazem. Ele está citando o que ele leu em blogs. Isso daqui está em blogs protestantes, ele tirou desses blogs e está citando como se ele conhecesse daquilo que ele estivesse falando. Mas, ao que parece, de fato, o Radulfus, né, não consegui conferir a citação original, tem esse texto aí mesmo. Né? Mas olha que coisa interessante, ele fala que os deuterocanônicos, eles não possuem autoridade completa. Ou seja, no mínimo, eles possuem algum tipo de autoridade. E provavelmente o Radulfus aqui, não é que necessariamente ele está dizendo que eles não são canônicos, mas ele vai expressar provavelmente uma opinião de que dentro da lista canônica, esses livros aqui são de menor autoridade. Né, que eles não servem para confirmar a fé numa questão de doutrina, propriamente dito. Provavelmente era essa a opinião do Radulfus. Não está negando que eles são canônicos, e essa aqui é uma posição que posteriormente eu vou mostrar, pós-Florença vai começar a nascer. Né? Mas é só essa citação aqui que ele está colocando, não está negando que eles sejam canônicos, mas sim que muito bem eles podem ser canônicos, mas de uma autoridade inferior ao restante dos outros. Né? Mas vamos continuar vendo aí o que o Bozzoli colocou aí. Mas sim, de fato, ele tem uma posição mais influenciada por São Jerônimo. Essa opinião que começou a se desenvolver na Europa a partir do século XII. É uma inovação, inclusive. Enfim, continuando.
falar que esses livros não eram questionados nessa época, ninguém questionou de forma alguma. Aqui tá o Adolfo aqui, né, aparentemente concorda com isso. Hugo de São Vito, esse cara aí foi um dos maiores teólogos medievais. Não vou ler a citação completa, o tamanho da citação aqui, né, mas a gente vai ver, ele vai citar todos os livros que estão no cano judaico, no cano protestante, e ele vai dizer, há alguns outros livros, além destes, no Velho Testamento, que são algumas vezes lidos, mas eles não estão escritos no corpo do texto ou no cano autorizado, tais quais os livros de Tobias, Judite e Macabeus, e um chamado Sabedoria de Salomão e Eclesiástico. Então ele vai falar ali que nenhum autor... Sim, de fato, o Hugo de São Vítor, de novo, olha só, o século XII, o período que o Hugo de São Vítor escreve, tem o seu período teológico ali, é do século XII também, olha só. Mas, de fato, o Hugo de São Vítor também não acreditava que eles eram canônicos, que eles eram canônicos, né? Enfim, também influenciado por São Jerônimo. Mas, enfim, continuando. Então, não tem muito o que discutir, de fato. O Hugo de São Vítor e alguns da escola dele tinham essa posição mesmo. Eu já li aqui a citação do João, então eu vou até poupar aqui. Vamos... De novo, ele está citando uma obra que ele não leu, que ele não conhece, ele não sabe nem quem é o John Salisbury. Também é do século XIII, ó, de novo, século XIII. Né, da mesma forma que ele também, o Basolino, nem sabe que é Hugo de São Vítor. Eles só citam coisas que eles nem têm a mínima ideia. É citação de blog puro. Esse cara aqui é formado em blog, pessoal. Entendo o que estou falando para vocês. Né? Enfim, continuando. Para o Antonino, aqui do século XV, mais ou menos próximo ali da época de Lutero, ele vai mencionar a divisão de livros do Antigo Testamento de acordo com os judeus e também de acordo com Jerônimo. Ele vai falar também de uma quarta divisão, que é uma divisão que você vê que não é citada por Jesus nos evangelhos. Jesus sempre cita apenas 3 divisões e não 4. E mesmo assim, ele vai dizer que essa quarta divisão os judeus não colocam no cano das Escrituras Sagradas, mas chamam de apócrifos. Aí você vai pensar, Lucas, ele está falando só dos judeus aqui. Né? Vai ver, ele tinha uma opinião diferente, né? Já que o próprio diácono ele vai falar que a igreja recebeu esses livros que os judeus não receberam. Mas olha só o que ele vai dizer. Inclusive, ele vai dizer isso baseado em Tomás de Aquino e também no Nicolás de Lira. Ele vai dizer que eles não possuem tal autoridade, que não se pode ser argumentado de suas palavras o que pertence à fé, como outros livros das Sagradas Escrituras. Daí, talvez, eles possuem tanta autoridade quanto as palavras dos sagrados autores e aprovados pela igreja. E ele está aqui mencionando nominalmente Sabedoria, Eclesiástico, Judite, Tobias e os 2 livros dos Macabeus. Então aqui, olha que interessante, ele vai citar os livros considerados deuterocanônicos, ele vai dizer que eles não possuem autoridade de Sagrada Escritura, mas sim autoridade no mesmo nível dos livros dos pais da igreja, que não são considerados escritura sagrada, que não são parte do cano. Por quê? Porque os livros dos pais da igreja não são infalíveis. Você pode argumentar contra eles. Os próprios pais da igreja tinham divergência entre eles mesmos. Eles não eram infalíveis. Mas a Sagrada Escritura é infalível, é canônica. Você não pode argumentar contra ela. É exatamente isso que ele está dizendo aqui. E tem vários outros autores aqui, tem a glosa ordinária também, que pode argumentar contra. Tá, pessoal, aqui é uma desonestidade tremenda. De novo, está citando mais uma vez autor que ele nem sabe quem é, que ele não conhece, que ele não leu. Essa obra aqui só existe em latim, de novo. Eu tive que ir atrás da obra e tive que traduzir, inclusive, a obra por uma inteligência artificial para pegar o texto completo, né? Uma parte que ele fala sobre as Sagradas Escrituras. E que, de novo, o Bonzoli nem sabe do que ele está falando e que ele é desonesto aqui. Tá no próprio texto dele aqui, ó. Ele falou que o autor não considera esses livros como Sagradas Escrituras. Tá no próprio texto. Tá no próprio texto. Ó, ele diz aqui na penúltima linha, né, da citação, né? Que ó, na partir da terceira, né, de baixo para cima, ele diz o seguinte, ó, que eles não possuem tal autoridade que não se pode ser argumentado de suas palavras o que pertence à fé, como outros livros das Sagradas Escrituras. Ou seja, só aqui já indica que ele considera a Escritura sim. Mas, enfim, eu traduzi aqui a citação dele em uma parte, eu vou explicar para vocês qual que era a posição mesmo do Antoninos, que Bonzoli não sabe a mínima coisa e mente sobre ele, né? Bora lá, pessoal. Olha, eu traduzi esse trecho mais específico do Antoninos, né? Um trecho daquele capítulo para vocês entenderem bem quando ele está falando sobre as escrituras, né? Texto mais completo. Olha só o que ele diz, né? Ele vai citando quais livros pertencem ao cânone das Sagradas Escrituras, de fato, né? Do que o Antoninos cita, né? Olha só. Ele diz o seguinte: o quinto livro é Isaías, tendo 66 capítulos. O sexto é Jeremias, tendo 52 capítulos. E a ele acrescentam as Lamentações e o livro de Baruque. Olha só, é o livro de Baruque, mas os latinos fazem das Lamentações um livro e tem 5 capítulos, e Baruque outro, e tem 6 capítulos. O sétimo é Ezequiel, tá, ele vai citando, né, mas enfim, ele cita tudo aqui, mas olha que coisa interessante. Para o Antoninos, Baruque é canônico. Baruque é canônico. E o Bonzoli simplesmente esqueceu de contar isso. Ele simplesmente esqueceu de comentar esse fato que derruba a tese dele de que esse era mesmo o cânon protestante, né? Ou que pelo menos um dos deuterocanônicos era considerado como Sagrada Escritura, sim, pelo Antoninos, né?
Daí agora eu vou entrar propriamente no texto, né, sobre os deuterocanônicos. Presta atenção, ó. A quarta parte que os próprios hebreus não colocam no cano das Sagradas Escrituras, opa, está no cano dos hebreus, olha só. Os hebreus não colocam no cano das Sagradas Escrituras, mas chamam de apócrifos, fazem parte de outros 5 livros, a saber, Sabedoria, tendo 19 capítulos, Eclesiástico, 51 capítulos, Judite, Tobias e o livro dos Macabeus, dividido em 2 livros, né? Ele cita. Primeiro, ele citou aqui o texto dos hebreus. Até esse ponto, ele está citando o texto dos judeus. E a respeito desses 5 livros, de Jerônimo no Prólogo de Judite, que a autoridade desses livros, para corroborar aquelas coisas que vêm em controvérsia é considerado menos adequado. Ou seja, ele está falando que aqueles livros, em algo, quando surge uma controvérsia de doutrina, eles são menos adequados à autoridade deles para confirmar essa doutrina, em momentos de debates, de controvérsias, né? Olha o que ele diz. Mas, no entanto, o Sínodo de Nicéia é lido como tendo contado no número das Escrituras. Isso de Jerônimo no livro de Judite, e o mesmo você vem dito sobre os outros 4. Sobre os outros 4, né? Ou seja, os deuterocanônicos. Ele está falando o seguinte, que Nicéia considera, e a igreja considera, os livros como parte das Sagradas Escrituras, diferente do que Mosólio estava insinuando aqui. Né? E daí ele fala, né, sobre isso tem distinta a Santa Igreja Romana aqui é uma citação, porque ficou errado, mas ele tá citando uma obra, né, que ela está abreviada. Mas assim, ele está falando aqui o seguinte, que a igreja considera, mesmo os judeus considerando como apócrifos, a igreja considera como Sagrada Escritura esses livros aqui. E o livro de Baruque é canônico, né, inclusive, contado até pelos hebreus. Olha que coisa interessante. Eu mesmo disse Tomás, na segunda questão. Essa aqui, eu acho provavelmente o Antonino se enganou, porque São Tomás de Aquino nunca disse isso. Né? Ele se enganou sobre essa questão. E Nicolau de Lira sobre Tobias, a saber, que esses não são de tanta autoridade que, das suas palavras, se pudesse argumentar eficazmente naquilo que é da fé. Ou seja, em argumentos, pautar, né, a doutrina, por exemplo, em um debate. É isso que ele está falando. Como dos outros livros das Sagradas Escrituras. Aqui é claro, né? Por isso talvez tenham tal autoridade como tem os ditos dos santos doutores aprovados pela igreja. O que ele está falando? Ele está falando que os deuterocanônicos são sim sagradas escrituras. São sim canônicos. E por que eu estou dizendo canônicos? Porque acontece, pessoal, essa obra aqui do Nicolau do Antoninos, ela é escrita pós-concílio de Florença. O concílio de Florença definiu o cânon das escrituras. Deixa claro para vocês. O cânon das escrituras é definido em Florença. Só que o que acontece? Pós-Florença, alguns autores tentaram reconciliar aquilo que Florença definiu com o pensamento de São Jerônimo, de que eles não faziam parte do cânon. Então, que tese eles começaram a desenvolver pós-Florença? E alguns antes já tinham, como o próprio Adolfos, né, que eu citei aqui para vocês, que o próprio Banzara citou antes, do Radolfo Flaviensis, né? Qual que é a tese que eles desenvolveram? Que é o seguinte, esses livros, eles são canônicos, eles fazem parte das Sagradas Escrituras, como o próprio Antoninos diz aqui, porém, dentro dos livros canônicos, eles fazem parte de um grupo que, em controvérsias de fé, a autoridade deles não é tão clara para estabelecer doutrina. Ou seja, eles fazem parte do cânon, mas tem uma autoridade menor, mas ainda fazendo parte do cânon e ainda são sagradas escrituras. Esse aqui é o pensamento do Antoninos, que o Banzoli simplesmente omitiu completamente. Mas ó, uma coisa interessante, mesmo dentro daquela lista canônica, né, que os judeus acreditam ali e que fazem parte dos textos para estabelecer a doutrina propriamente, ele coloca o livro de Baruque e o Banzoli não conta isso. Ou seja, tem todo esse histórico que os caras simplesmente são insanos e não sabem nada sobre o assunto e mente na cara dura. E vale lembrar, pessoal, essa tese que começou -se a desenvolver pós-Florença, né, considerando esses livros canônicos, porém, de uma autoridade inferior, vai ser a tese que vai, de fato, ser rejeitada e condenada no Concílio de Trento. Trento, repetindo aqui para vocês, Trento não estabelece, não define cânon nenhum. O que Trento vai, de fato, definir é que essas teses que eles começaram a desenvolver, muitos teólogos pós-Florença, de que eles fazem parte de uma autoridade menor, porém ainda no cânon, é errada.
Trento vai dizer o seguinte, não, esses livros que fazem parte do cânon, eles têm a mesma autoridade que os outros livros canônicos também. É isso que Trento vai decidir. Né? Mas que esse pessoal não conhece nada, porque eles não sabem nada da história da igreja, nem de cânon bíblico, de nada. Né? É palpitaria completa. Enfim, continuando aí, vamos ver o que o Boswell tem a dizer agora. Contra ela. Exatamente isso que ele está dizendo aqui. E tem vários outros autores aqui, tem a glosa ordinária também, que vai deixar os apócrifos de fora, e várias outras obras de autores medievais. No site do Bruno Lima você encontra muitos deles, e que aqui eu nem vou colocar, porque você iria até amanhã. Ou seja, o que eu falei para vocês, o cara é formado em blog. Mas distorcendo a questão da glossa ordinária, Jesus Cristo. É só mentirado, só mentirado. Aí, tá vendo? Esse é o cara que se forma em blog, que tenta acusar os católicos de fazer isso. É hilário. E se eu fosse falar de cada um deles. E, então é simplesmente falso isso que ele está dizendo aqui. Lutero ele não tirou livros da Bíblia, que, como se todo mundo aceitou esses livros durante 1000 anos. E aí Lutero, o malvadão, o monge bêbado alemão, foi lá e, porque ele era malvado, ele quis tirar esses livros da Bíblia. Apenas seguiu aquilo que já era da maioria dos estudiosos católicos da época dele, que não aceitavam a canonicidade desses livros, que faziam justiça. Não. Entre esses livros e os livros considerados escritura sagrada, ou seja, do cânon dos judeus. Então, mesmo que... Não, mentira. A maior parte dos escritores, pós-Florença, inclusive, porque Florença é definido bem essa ideia, eu acredito que eles são canônicos, como as outras escrituras também. Porém, alguns poucos teólogos, uma minoria, desenvolve essa tese que, mesmo sendo canônico, eles fazem parte de uma classe um pouco inferior de autoridade. Não é a maioria, e nem que eles não consideravam como Sagrada Escritura. Isso daqui ele está objetivamente mentindo na cara dura. Nessa época já existissem alguns estudiosos católicos que de fato consideravam esses livros como sendo parte do cânon. Não é verdade que isso era unanimidade nessa época. A gente viu aqui vários autores, e muitos outros poderiam ser citados, que negaram. Não, era unanimidade que eles eram cânon e Sagrada Escritura. Mas a divergência é se eles, mesmo sendo canônicos, eles faziam parte de um grupo de uma autoridade um pouco inferior aos canônicos de fato. É isso aí. Isso categoricamente e seguiam aquilo que eles chamavam de cânon de Jerônimo e também o cânon dos judeus, que é um cânon que deixa de fora, né, esses livros aí considerados deuterocanônicos, né, como eles chamam hoje. Vamos ver o que mais ele vai dizer. Certo, aqui ele vai falar que ele vai entrar no principal argumento dele, que ele disse aqui, que é justamente o argumento da Septuaginta. Eu não vou colocar o trecho inteiro, porque aí ele vai ficar repetindo um monte de vezes por que a Septuaginta ela realmente foi usada por Jesus, né, quais as provas de que os apóstolos usavam a Septuaginta, por que é desnecessário colocar tudo isso? Porque eu mesmo defendo isso, eu mesmo tenho vários vídeos recentes, inclusive, onde eu vou argumentar exatamente isso. Eu vou mostrar várias provas lá, citações do Novo Testamento que faz o Antigo e que cita da Septuaginta e não do texto maçorético, que nem existia ainda. Então aqui não é um ponto que há um consenso entre a gente não precisa discutir essa parte. Eu vou discutir aqui o argumento que ele vai dar baseado na Septuaginta, ou seja, baseado no fato de Jesus... Tá, mas independente se é uma ideia errada, de fato é uma ideia errada de que o nosso cânon é o cânon da Septuaginta, não é verdade isso. A Septuaginta não era um cânon, era uma versão grega dos textos, enfim. Mesmo se isso daí não for verdade, o ponto é o seguinte, o fato de Jesus Cristo e os apóstolos utilizarem a versão grega e não o texto, ele falou que não existia o texto maçorético, não existia mesmo, existia o proto-maçorético, né, que é a base do maçorético propriamente. O fato é que os apóstolos, na maior parte das vezes, e Cristo não utilizavam o proto-maçorético, o texto maçorético propriamente. Eles utilizavam a versão grega, ou seja, não faz sentido, então, você tentar dar uma autoridade aos judeus que definiram o cânon maçorético posteriormente. Percebe que até isso aí é contraditório, né? ter citado a Septuaginta. Vamos ver o que ele vai dizer. Olha para você ver. O próprio Jesus Cristo utilizou a Septuaginta. E o que tinha na Septuaginta? Que abona o argumento católico. A Septuaginta tinha todos os 46 livros traduzidos do hebraico para o grego. Ou seja, a Septuaginta trazia o cânon conforme a Igreja Católica tem até hoje. 46 livros no Antigo Testamento. Agora, eu pergunto, como é que ele sabe que a Septuaginta tinha esses livros? A gente não tem a Septuaginta original, irmãos. Então ele está simplesmente supondo isso daí. É um erro que eu vejo todos... Pessoal, isso daí, de fato, é um equívoco que muitos católicos cometem, também acho que o Diácono cometeu aqui, que é o seguinte, eu não sei se foi bem essa intenção dele, acho que não foi isso que o Diácono quis falar, mas ficou dando a entender. Mas é sempre bom esclarecer para vocês. Pessoal, os católicos não seguem cânon da Septuaginta. Aliás, a Septuaginta nem existia um cânon da Septuaginta. O que era a Septuaginta? A Septuaginta era a versão grega dos textos hebraicos. E, posteriormente, alguns textos também judaicos que vão ser escritos propriamente do grego. Mas a Septuaginta, propriamente, era a tradução de textos hebraicos para o grego. Daí podia ter... tinha livros canônicos? Tinha, mas também tinha livros apócrifos e outros tipos de literatura, né?
O fato é que não existia um cânon da Septuaginta. Até o Bolsonaro fala assim, como a gente não tem o cânon original da Septuaginta? Nunca existia um cânon original da Septuaginta. Se fosse para ter algum tipo de cânon original, seria o próprio Pentateuco somente, né? Porque o que acontece? Primeiramente, quando teve a tradução dos 72 anciões lá, foi só os 5 primeiros livros. 5 primeiros livros. Com o tempo, mais livros foram sendo acrescentados, mas não fazia parte da tradução original da Septuaginta. Né? Então, só para deixar isso daí claro para vocês, beleza? Pessoal, olha aqui, eu tô com o Talmud, né? Aqui é o Megillah 7a, né? Que é um texto do Talmud propriamente. E olha só como que ele vai testemunhar, o próprio Talmud vai testemunhar que a discussão sobre o fechamento do cânon judaico existiu até o final da segunda metade do século II. Que o último livro a ser adicionado e aceito nesse período vai ser Esther. Mas olha só que, por exemplo, alguns textos que eu separei para vocês, ele diz, a Guemará levanta uma objeção de um Baraitá. O Rabino Meir diz, o livro de Eclesiastes não torna as mãos ritualmente puras. Aqui ele está dizendo que Eclesiastes não é canônico. Por quê? Porque eles acreditavam, os judeus, eles tinham uma expressão para falar, olha, um livro é canônico, sagrado, inspirado, quando ele contamina as mãos. Se o livro contamina as mãos, ele é sagrada escritura e canônico. Se ele não contamina as mãos, ele não é sagrada escritura. Ou seja, ele está falando aqui, o livro de Eclesiastes não torna as mãos ritualmente puras, ou seja, não é canônico, ou seja, a opinião do Meir, né? Enfim. O livro de Eclesiastes não torna as mãos ritualmente puras, pois não lhe foi concedida a santidade dos pergaminhos sagrados. No entanto, uma disputa a respeito se o Cântico dos Cânticos torna ou não as mãos impuras. Ou seja, aqui, você percebe, ainda existia, isso daqui um pouquinho antes da destruição do Segundo Templo, a disputa se Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos, ele era canônico ou não. Olha só. Então ainda estava em disputa entre os judeus. Provavelmente o Cântico dos Cânticos ele foi canonizado um pouquinho antes ou durante, no mínimo, o período ali da destruição do Segundo Templo. Aliás, durante propriamente os anos da destruição do Templo, né? Mas Eclesiastes foi depois. Continuando. O Rabino Yosei diz, o Cântico dos Cânticos torna as mãos ritualmente puras, ou seja, canônico, na opinião dele. Mas há uma disputa a respeito do livro de Eclesiastes. O Rabino Shimon diz, a decisão a respeito de Eclesiastes está entre as leniências de Beit Shimnai e entre as severidades de Beit Hillel. Pois, de acordo com Beit Hillel, ele torna as mãos impuras, ou seja, é canônico, e de acordo com Beit Shimnai, né, a escola de Shammai, não. Ou seja, Shammai não considerava como canônico, Eclesiastes. No entanto, todos concordam que os livros de Ruth e o Cântico dos Cânticos e Esther tornam as mãos ritualmente impuras, ao contrário da opinião de Samuel. A Guemará responde, foi Samuel quem declarou sua opinião de acordo com a opinião do Rabino Yehoshua, citado anteriormente, de que o livro de Esther não recebeu a santidade dos pergaminhos sagrados. Ou seja, mesmo, por exemplo, os outros sendo considerados canônicos, Esther e Eclesiastes ainda não eram consideradas escrituras, né? Nesse período do final do templo ao início do período pós-destruição do templo, né? E também nesse período o próprio Cântico dos Cânticos, segundo algum, ainda não era escritura. Continuando, também está em Megillah 7a. Ravi Yehudá disse que Shmuel disse, o livro de Esther não torna as mãos ritualmente impuras, ou seja, não é canônico. Embora os sábios tenham emitido um decreto que os pergaminhos sagrados tornam as mãos ritualmente puras, ou seja, é o que define como canônico. O livro de Esther não recebeu a santidade dos pergaminhos sagrados. A Guemará pergunta, isso quer dizer que Shmuel sustenta que o livro de Esther não foi declarado como inspiração do Espírito Divino? Mas o próprio Shmuel não disse em outro lugar que o livro de Esther foi declarado com a inspiração do Espírito Divino? A Guemará responde, foi declarado com o Espírito Divino que ele deve ser lido em público. No entanto, não foi declarado que ele deve ser escrito, ou seja, a escritura, né? Portanto, o texto não recebeu a santidade dos pergaminhos sagrados, ou seja, Esther, de novo. Daí aqui agora, só citando um acadêmico sobre o assunto, né, que é o Solomon Zeit, um judeu, especialista no assunto, olha o que ele diz sobre o assunto. Na famosa reunião dos Chamaitas e Hilelitas, ou seja, que ocorreu na casa de Hananias ben Ezequias, alguns anos antes da destruição do templo, ou seja, teve um debate entre a escola de Hillel e de Shammai, surgiu a questão de quais livros das escrituras deveriam ser canonizados e deveriam tornar as mãos impuras, né?
e quais não deveriam. O status do livro de Correleto, né, que é Eclesiastes, foi discutido, com os hilelitas defendendo que Eclesiastes deveria ser incluído no cânon e, portanto, tornar as mãos impuras, enquanto os chamaítas eram contra a impureza das mãos. Nessa reunião, os chamaítas foram vitoriosos e todas as emendas dos hilelitas foram rejeitadas e, portanto, Correlete não foi incluído no cânon. O próprio Salomão Zei está atestando que teve um debate um pouco antes da destruição do segundo templo, se Eclesiastes deveria ser canônico ou não, e foi decidido contra, não era canônico. Ou seja, Eclesiastes só foi canonizado pós-destruição do segundo templo, né, no período ali que basicamente Cânticos estava sendo canonizado também estava tendo uma discussão da época, e Esther só vai ser incluída no cânon no final da segunda metade do século II. Ou seja, Eclesiastes e Esther são canonizados no século II depois de Cristo. Ou seja, então é uma clara atestação do próprio Talmud demonstrando que não, o cânon não estava fechado antes de Cristo, antes da destruição do segundo templo e antes de Flávio Josefo, até o período do Flávio Josefo. Ou seja, aquilo que o Flávio Josefo diz ou é opinião particular dele ou ele falou algo errado. Os fatos demonstram o contrário e os acadêmicos que estudam a formação do cânon, a maioria dos tempos de hoje dizem não estava fechado antes do segundo templo ser destruído, ponto, acabou. Ou seja, mais uma mentira clara do Banzoli aqui, né? Enfim, continuando, pessoal. Pessoal, só mais um fato para vocês que eu esqueci de comentar. Nesse período também, o livro de Ezequiel quase foi retirado do cânon das Escrituras. Tinham judeus que diziam que Ezequiel, uma das profecias dele, contraria a Torá, e quase a comunidade toda dos judeus da época queriam retirar Ezequiel, no mínimo da leitura pública, ou seja, uma das coisas que indicavam a canonicidade. Só foi através de um milagre que o livro de Ezequiel, né, permaneceu no cânon, mas muita gente queria retirá-lo. Alguns acadêmicos dizem que não queria retirar do cânon, mas só negar a inspiração de Ezequiel, né? Mas tem esse debate. O fato é que, no mínimo, Ezequiel quase foi retirado da leitura pública. Olha a divergência que existia ainda na época sobre o assunto, né? Enfim, continuando. Jerônimo conseguiam distinguir aquilo que era canônico e aquilo que não era. Só que as pessoas que eram mais simples, mais leigas, como o próprio autor aqui diz, elas não distinguiam, muitas delas eram leigas, né? Então elas não conseguiam distinguir isso. Elas achavam que qualquer coisa que era lida na igreja era automaticamente parte do cânon, parte da escritura. E é com base por causa dessa confusão que, com o passar dos séculos, você viu autores que começaram a citar esses livros como sendo realmente parte do cânon, quando na verdade não era. Inclusive, que a Septuaginta original não podia ter esses livros apócrifos aí. Isso daqui é por opinião dele e eu já refutei amplamente no primeiro e no segundo vídeo, então nem vou comentar. A gente vê, por exemplo, o livro de sabedoria de Salomão. A gente vai fazer qualquer pesquisa sobre esse livro, vai ver que pessoal, não vou comentar porque ele está correto. Sabedoria, ele só foi ser escrito no século I a.C., né? Ou seja, é um argumento que não faz sentido nenhum isso daí que o Banzoli está falando, porque ele está tentando dizer que não fazia parte da Septuaginta original, mas a Septuaginta original, entre aspas, só traduziu o Pentateuco, não os outros livros. Então nem existia a Septuaginta original, um cânon da Septuaginta. Isso não existia. Né? De novo, então é algo ridículo que eu nem vou estar comentando aqui. Bom, então é isso, pessoal. Ficou patente para quem assistiu o primeiro e o segundo vídeo, como que tudo que o Banzoli fala, ele joga algumas verdades e a partir dessa verdade ele expande para um monte de mentira e conclusões que não tem a mínima noção da realidade, né? Conclusões saltos lógicos, absurdos e outras coisas que é mentira, objetivamente falando mentira. Ele se pauta em blogs, textos que ele pesquisa ali no Google 5 minutos, né? Ou seja, é uma pessoa totalmente desqualificada para falar sobre o assunto, que não entende nada, e repetindo, só vai enganar protestantes bobos, desinformados e pessoas que não conhecem do assunto, ou protestantes que só querem confirmar sua fé e ser anticatólicos. Eles nem estão interessados em ouvir ou criticar, ou sabe, de fato, saber se o que o Banzoli está falando é verdade ou não. Eles só estão querendo se opor à Igreja Católica e confirmar a fé deles, sabe, nessas mentiras aqui, né? Enfim, pessoal, não tem mais o que comentar. Eu acho que resposta Banzoli aí, por enquanto, é isso aí, né? Vou estar reagindo a outras pessoas, respondendo a outras pessoas também.
E espero que vocês tenham gostado, né? Gostado do vídeo. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, porque isso ajuda. Você precisa ajudar os canais católicos a crescer, assim como se vocês verem outros canais católicos, se inscrevam lá, pessoal, porque a gente precisa, né, reunir muitas pessoas para estar respondendo e refutando essas mentiras protestantes, porque é tanta mentira que eles contam diariamente, diuturnamente, que não tem como uma única pessoa responder tudo. Não tem como. Né, infelizmente. Então, e é muito fácil, porque eles simplesmente falam um monte de coisa e sem fonte nenhuma, isso tem um poder de desinformar que é patente, né? E daí você desmentir a mentira é muito complicado, né? Demanda muito mais tempo. Enfim, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado e valeu, até mais.